Olá, bom dia. O mês de abril é todinho azul. Isso para lembrar que a cada 36 crianças que nascem no mundo, uma delas vai estar dentro do espectro autista. E vão conviver todas essas crianças com a dificuldade de diagnóstico e de acompanhamento. É sobre isso que nós vamos conversar no café de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é a Thelma Sá Nascimento, que é presidente da Associação de Amigos do Autismo, é isso? Do autista. Do autista. Bom dia e seja muito bem-vinda, Thelma. Bom dia, Elda, e muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? Nesse mês de abril nós estamos aqui dando essa entrevista para vocês, que é de extrema importância para chegar em todo o Maranhão, né? Pois é, eu falei uma coisa assim que eu já sei que nem está correta, que não está muito correto. Eu disse que o mês de abril é todinho azul e que a gente está no mês azul. Mas há uma controvérsiazinha a respeito dessa cor, né, Thelma? Isso, é porque as pessoas autistas que oralizam, né, que se manifestam verbalmente, elas contestam essa questão do azul. Por que o azul, né? Porque a cada 5 pessoas autistas, né, 4 são meninos e uma é menina. Então esse azul veio prevalecendo aí. Mas hoje a gente já discute então, a questão... hoje já é azul e rosa, viu? Azul e rosa, a gente discute já a diversidade, né? Até o símbolo do infinito já é um símbolo muito usado pelas pessoas autistas e elas se sentem representadas, né? Na realidade eles são multicores. Sim, como todos nós, né? Isso, todos exatamente. Somos multicores. Eu falei que a cada 36 crianças que nascem no mundo, isso vale para o Maranhão também, né? Imagina essa estatística, Sim. Uma está dentro do espectro autista. Isso. Qual é a principal dificuldade de uma família que recebe o diagnóstico, vamos dizer, logo na gravidez, que vai ter um filho autista? Qual é o principal problema? Diagnóstico? O diagnóstico, na realidade, ele só vem depois dos primeiros meses, verdade. né? Que vem aqueles marcos, se a criança não atinge os marcos, aí já se liga um sinal de alerta. E o que ocorre? Às vezes até tem um diagnóstico precoce, nós aqui no Maranhão já temos profissionais habilitados para isso, e já acontece precoce, mas nunca na gravidez, como eu falei, não, nunca né? na Sempre gravidez. depois do Depois do né? nascimento, os primeiros meses ali, aí nós já vamos observando os marcos em que a criança não vai atingindo, né? Sim. Então, o diagnóstico precoce, ele até acontece, a questão mesmo é o atendimento precoce, né? O que acontece é que nem as políticas públicas, nem o segundo setor, né, porque o Estado é o primeiro setor e a iniciativa privada é o segundo setor, eles não têm condições de atender essa demanda porque é uma demanda enorme. Então, o número de profissionais não está acompanhando. Hoje a gente tem uma carência enorme de terapeutas ocupacionais e de fisioterapeutas também para atuarem nessa área. Então, a quantidade de pessoas autistas que têm nascido é muito grande e as políticas públicas também não têm conseguido acompanhar esse volume de pessoas, enorme de pessoas. Aí eu imagino que a consequência disso é a família tomar conta. Ela sobrecarrega tomando conta ela mesma da sua criança. E isso pode gerar, vamos dizer, déficits na educação, déficits, qualquer tipo de problema mais adiante? Sim, nós já estamos vivenciando isso, né? O que ocorre, né? A Lei Berenice Piana, 12.764, desculpa, ela é de 2012. Foi a partir dessa lei que as pessoas autistas passaram a ser consideradas pessoas com deficiência. Então, veja bem, é uma lei que tem 10 anos. 10 anos historicamente só? É pouquíssimo tempo, né? Certeza. Então, o que ocorre? A gente busca muito por uma inclusão na educação. Primeiro, levar essa criança para a inclusão educacional. Quase todas as crianças, elas estão na escola, na primeira infância, né? A questão é o acompanhamento do mediador em sala de aula. Nós temos vários municípios que não fornecem esse mediador. Inclusive aqui em São Luís, essa é uma das nossas demandas que nós queremos discutir com o governo, com o Estado, com os municípios, essa questão desse mediador em sala de aula. E também a questão do acompanhamento clínico, né? Nós temos leis que já asseguram que se você tiver um plano de saúde, ele deve cobrir esse atendimento clínico. Mas quem não tem, que é a imensa maioria da população, ela vai buscar no serviço público, né? E o serviço público tem vários equipamentos aqui no estado que já funcionam, mas qual a dificuldade? Ter o profissional capacitado. Você falou que tem um acompanhamento. A rede dos planos de saúde, ela oferece esse tratamento? Ela oferece, oferece. E é causa ganha já, juridicamente, às vezes as pessoas nem precisam judicializar.
Ok, então vamos pegar um outro ponto. As escolas, elas estão preparadas para receber esse aluno? Elas têm o profissional, aí a gente não está mais falando do acompanhante, do mediador, essa coisa toda. Elas têm dentro da sala de aula a possibilidade de fazer um acompanhamento literal ou em tempo real, como acontece com outros alunos? Olha, hoje não tem mais como dizer que não tem acesso a essa formação, né? Então as escolas ainda estão, como eu te falei, a lei é bem recente, né? As escolas ainda estão naquela preparação, mas 10 anos, né? É pouco tempo em tese e em contrapartida também não, já tem muita informação, aqui mesmo na nossa capital a gente já tem cursos de pós-graduação na área de educação e de análise do comportamento, nós já temos aqui também na Universidade Federal do Maranhão já um mestrado voltado também para essa área também de educação e inclusão. E na Universidade Estadual do Maranhão também, muitos cursos de inclusão e de capacitação de profissionais para a área de educação. Então, assim, o que ocorre na realidade é que a demanda é muito grande, né? E as escolas, elas estão tentando acompanhar esse ritmo acelerado de diagnósticos e a cada dia chegando mais alunos, né? Dá para quantificar o número de pessoas, de crianças com autismo aqui, com espectro autista aqui no Maranhão? Olha, a gente fica com esse CDC americano, que é de 1 para 36. Agora, aqui no Maranhão, há sim uma expectativa que haja um número muito grande de pessoas autistas, né? Tanto é que nós fizemos o ano passado o primeiro encontro regional das AMAs do Maranhão e surgiram muitas AMAs no interior do estado, em Pinheiro, em Pedreira, Santa Quitéria do Maranhão, isso é bom, vários municípios aqui, porque o terceiro setor está lá no município tentando captar os recursos, que esses recursos eles vão para o município, né, para que essa pessoa receba o atendimento lá no seu município, porque vem para cá, São Luís tem equipamentos, nós temos o SER, nós temos outros equipamentos que o governo do estado está inaugurando e essas pessoas vêm para cá via TFD, que é o transporte fora domicílio, mas o ideal é que ela fique lá no município, que ela receba o atendimento no ambiente lá. Dela, no ambiente dela, pela na família, comunidade dela, né? Entendi. Mas assim, o diagnóstico é uma coisa que me preocupa muito, porque, por exemplo, como você está falando, nem todos os municípios têm esse atendimento, tem esse tipo de trabalho sendo oferecido. Então, uma mãe que tem o seu bebê, ela nota um certo... alguma diferença, mas ela não sabe o quê. A dificuldade em chegar a esse diagnóstico não pode também atrapalhar esse acompanhamento e, consequentemente, o desenvolvimento dessa criança? Sim, o diagnóstico tardio, ele traz uma série de prejuízos, né? Porque quanto mais cedo você entra com a intervenção, independente daquela pessoa estar ou não no espectro, né, você sabe que pode minimizar o impacto do autismo na vida daquela pessoa. Então, o diagnóstico tardio, ele atrapalha bastante, né? Mas o que ocorre hoje é que os médicos, pediatras, muitos deles têm buscado também, eu até queria elogiar essa iniciativa deles, de buscar esse conhecimento do diagnóstico precoce, né? Observar esses marcos, que a família observa. Eu observei no meu filho. Quais são os marcos? Os marcos é que a criança ela não vai atingir do 0 aos 3 meses a questão do olhar, do 0 aos 6 meses, o olhar compartilhado, o imitar, imitar uma instrução básica, como dar beijo, dar tchau. Aquela criança que na hora que a mãe vai amamentar, ela se enrijece no colo da mãe, ela tem movimentos estereotipados de mão ainda bebê, com 6 meses, depois quando ela começa a sentar tem o flapping de corpo, né? Então são vários marcos que aquela criança vai demonstrando que tem algo diferente ali. Pois é, aí eu volto a outra pergunta. Quando uma mulher que está lá na roça, não vai nenhum tipo de preconceito nessa pergunta que eu vou fazer. Mas é a realidade. Né? Quando uma mulher que está lá na roça tem o bebê, que ela cuida de casa, ela cuida da roça, ela cuida dos outros filhos, ela cuida do marido, ela cuida de um monte de coisa. Quando o bebê é mais quietinho, como esses casos, ele não interage, meu bebê é tão quietinho, sabe? Não vai ser difícil para ela identificar que aquilo está relacionado com uma outra coisa que pode ser mais grave e que precisa de um acompanhamento melhor? Sim. Sim, ótimo, nós vamos conversar sobre isso. Vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalinho e volta já já. É só um minuto.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o mês Abril Azul, que é de conscientização sobre o espectro autista, apesar das controvérsias a respeito da cor, Thelma, me desculpa, mas vamos continuar conversando. A gente está falando sobre a dificuldade de uma mãe que não tem acesso a essas informações, de repente descobrir que o filho dela, o bebezinho que está lá quietinho, tranquilo, ele é autista. Como é que ela processa isso? Que mecanismo vai fazer que ela chame atenção para essa criança? Eu acho que aí é o papel importante do agente de saúde. A gente está falando de uma pessoa que mora ali numa zona rural, que tem dificuldade de acesso a informações básicas, né? Então, o olhar desse profissional também é extremamente importante. Porque quando ele vai fazer a visita domiciliar, e eles fazem, esse é um trabalho que é feito a nível de Brasil, é importante que ele tenha uma capacitação básica para observar esses marcos. Se aquela criança está dentro dos marcos para aquela determinada fase da sua vida, né? Então, ele pode dar esse feedback para essa mãe e ela vai buscar os seus direitos, né? É importante que ela tenha essa informação, que essa informação chegue até ela, porque muitas das vezes ela não tem acesso à internet, aos meios de comunicação abertos, e esse profissional chegando lá, ele pode chamar a atenção a ela de que há alguma coisa ali a ser observada, né? Ótimo. E ela buscando esse atendimento, ela vai encontrar com, vamos dizer, uma certa facilidade mesmo que não tenha no município, ela pode chegar até São Luís, né? Isso, pode. Nesse ponto a gente já está um pouquinho mais resolvido. Ou nos grandes centros, né? Como nas cidades regionais, né? Nas regionais. Ok, mas pode também acontecer, Thelma, do diagnóstico ser mesmo tardio. Por exemplo, não aconteceu. Gente adulta, por exemplo, eu tenho amigos adultos que se descobriram autistas depois de adulto. Isso é comum? Hoje está muito comum. Por quê? Às vezes essa pessoa tinha um nível de autismo tão sutil que nem mesmo a família percebeu. Aí quando ele chega lá na fase da adolescência, ele vai observar uns comportamentos diferentes. E na fase adulta também tem acontecido muito dos pais, ao receber o diagnóstico do filho, também começam a investigar o seu, né? Se identificar com alguns comportamentos lá na primeira infância, porque tem uma base, né? Lá na primeira infância. E depois, às vezes, essa pessoa vai para uma inclusão, né? Ela está na escola e ela é aquele aluno tímido, é aquele aluno que não compartilha com outro, que não gosta do trabalho em grupo, tem alguns comportamentos mais reservados, ele tem um foco em determinado ponto da ciência, por exemplo, né? E depois ele vai observar já no futuro que ele é uma pessoa dentro do espectro e vem o diagnóstico tardio. Tem sido muito comum na adolescência e na fase adulta. Gente, mas aí, nesse caso, a gente pode dizer, não, mas ele já convive bem com isso, ele já está na fase adulta, de alguma forma ele passou por tudo isso. Nesse caso, ainda é preciso alguma intervenção, algum cuidado, algum tratamento, ou ele basicamente já convive de boa com isso? Eu acho que sempre tem a questão da depressão, da ansiedade, que precisa verificar, né? Às vezes foi uma pessoa que foi ao longo da vida, como a gente diz, matando um leão por dia para sobreviver na sociedade. Aí ele chega com uma carga emocional mais debilitada, ele precisa sim de um acompanhamento, né? E nós estamos criando lá na nossa associação um grupo de discussão com pessoas de nível 1, já que descobriram o diagnóstico tardio, para elas falarem com uma psicóloga, para elas estarem em grupo lá, colocando os seus anseios. É importante, sim, um acompanhamento em toda a fase da vida, né? Porque o autismo leve, ele pode passar de forma muito sutil lá na primeira infância, mas ele traz consequências na adolescência. Ele traz consequências, mesmo que não tenha sido percebido e tratado, né? Exatamente, lá na fase adulta, né? Só para a gente lembrar, tem a fase, tem o nível 1, 2 e 3. O nível de suporte 1 é o leve, que a gente chama, o nível de suporte 2 é o moderado e o nível de suporte 3 são os severos mais graves. Certo. E dentro desses níveis tem os subníveis também. Meu Deus. Né?
que vem agora com o DSM-6, que está saindo agora. Até a gente estabelecer, vai demorar um pouquinho. A gente ainda fala desses níveis, 1, 2 e 3. E dentro tem os subníveis. Mas isso é para efeito de diagnóstico, né? Diagnóstico. Vamos focar com o 2 e 3, que fica mais fácil de eu entender. Mas uma pergunta, não sei se é muito particular ou invasiva. Você passa por situação assim, você tem um filho autista, não é? Eu tenho um filho no espectro, ele tem 27 anos, o Isaac, ele teve o diagnóstico aos 3 anos, aos 3 anos, né? E ele hoje é uma pessoa, assim, eu não determino o nível 2 ou 3, né? Teoricamente, ele está no nível de suporte 3, mas como ele desenvolveu muitas habilidades, principalmente a de cuidados pessoais, a gente fica ali migrando do 2 para o 3. Então, a gente não fala assim, fulano. Eu não digo para ele, você é um autista de nível suporte 3. Ele é o Isaac, uma pessoa autista que precisa ainda de uma ajuda substancial porque não teve um atendimento adequado lá na primeira infância. Não foi detectado? Não foi diagnosticado na primeira infância? Não, ele foi diagnosticado na primeira infância. Na época eu tive que sair daqui de São Luís para receber o diagnóstico fora. Nós não tínhamos profissionais aqui que tinham essa segurança para dar um diagnóstico precoce, né? Eu tive o diagnóstico e vim para cá, mas eu não tinha um suporte clínico que nós temos hoje, né? Hoje a gente pode dizer que a mãe que recebe o diagnóstico que o filho está dentro do espectro autista, ela já convive de uma forma melhor do que antes, porque ela já tem uma rede de suporte, um suporte que garante pelo menos um tratamento melhor para este filho? Sim, nós temos uma rede hoje de clínicas particulares, nós temos associações de terceiro setor, temos os equipamentos públicos também. Agora há uma fila de espera, como eu falei para você, porque a gente não está conseguindo acompanhar o ritmo crescente de crianças dentro do espectro. Agora, o que a gente prioriza? A inclusão na educação. Para a criança que está conosco na AMA, ela tem que estar na escola regular, no ensino regular, para receber o nosso atendimento clínico. Porque nós trabalhamos com adolescentes também, que eles estejam na inclusão. E com os adultos que queimaram essas etapas, que não foram inclusos, que não estão no mercado de trabalho. Nós montamos um trabalho na nossa instituição para resgatar essas pessoas e a nossa intenção é colocá-las no mercado de trabalho. Certo. E quando não tem um mediador dentro da sala de aula, que você disse que é um dos problemas, esse aprendizado, mesmo elas estando dentro da sala de aula, como determina a lei, que elas precisam estar na sala de aula, mesmo assim, isso não vai ter um resultado prejudicado? Vai. Isso é muito complicado não ter um mediador, principalmente para criança desses níveis de suporte 2 e 3, né? Porque é uma criança que ela demanda mais atenção do professor. Eu tenho uma sala com 20, 25, 30 alunos e tem 2, 3 dentro do espectro ali na sala, né? Então esse professor ele não tem como dar conta de todo esse conjunto e ainda acompanhar esse aluno. Uma atenção especial para eles, uma atenção especial. Então são iniciativas básicas com esse mediador. A gente pede até que ele esteja lá no maternal, nos anos iniciais, porque essa criança que ela vai recebendo um suporte aqui nos anos iniciais, no futuro próximo ela não vai necessitar tanto desse apoio, né? Então uma criança hoje que chega com 3 anos, 2 anos e meio na creche, ela tendo esse suporte lá com o professor na creche, digamos que ela chega lá no infantil 2 e já não precise tanto, né? Isso, ela já é uma criança mais regulada com o ambiente, ela já senta. Ela já está se adequando àquilo, né? Ela já adquiriu habilidades, porque o autista ele precisa aprender algumas habilidades básicas que não são natas. Por exemplo, sentar, olhar. Coisas que para a gente é muito normal, tranquilo. Um bebezinho ele já vai demonstrando isso nos primeiros anos. A criança no espectro, ela tem essa dificuldade, né? De sentar, de olhar, de imitar e de seguir instrução. Então, quando ela aprende essas 4 habilidades ali na primeira infância, para ela estar na sala de aula vai se tornando muito melhor, ela vai tendo uma qualidade melhor. Então, o professor ele precisa também aprender essa estratégia. É ciência. O que a gente faz aqui no Maranhão, eu me orgulho de falar isso, porque a gente está aqui na ponta, né? A gente tem profissionais aqui muito bons, né? Analistas do comportamento, né? Inclusive um deles está no espectro, recebeu o diagnóstico ano passado.
o doutor Daniel Carvalho, né, que é professor do SEUMA e também da Universidade Federal do Maranhão. E ele é uma pessoa que se reconhece enquanto autista e estudou a análise do comportamento. Então, ele fala com muita propriedade disso. Então, a gente tem ele já oferece curso de capacitação e estão aqui no Maranhão, né? O Maranhão, que é considerado um estado periférico, pobre, mas a gente tem muita informação, tem muito curso, muita gente boa vem para o Maranhão. Nós trabalhávamos em regime de consórcio, trazendo profissionais de fora para cá para acompanhar os nossos filhos. Hoje a gente já tem esse profissional aqui. Essa demanda toda se deve a quê? A uma possibilidade de diagnóstico mais eficiente? Sim, hoje a gente tem um diagnóstico mais detalhado, né? Por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, não havia esse olhar dos marcos como a gente ia procurar um profissional que às vezes ele tinha uma experiência de 40 anos, sim, né? Sim, que não tinha nada a respeito. A gente não tinha um acesso a tantas informações como tem hoje, né? Então, o diagnóstico hoje, ele está bem mais detalhado, está bem mais fácil de você observar. Né? Então, quem convive dentro do mundo do autismo, os profissionais, por exemplo, todo dia estão recebendo crianças no consultório, então eles observam com mais detalhe. Por isso que eu te digo que a importância do pediatra ter essa informação, do agente de saúde que está lá na comunidade rural, né? Do médico pediatra que atende no posto médico, né? Ou também nos grandes hospitais. Ok, olha, essas informações todas são importantes para que a gente trate com respeito e com cuidado todas essas pessoas que precisam de uma atenção mais especial, vamos dizer assim. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, por acolher tanta gente e por levar essa informação, porque eu acho que o fundamental é a informação. Você tendo informação, você vai em busca do que você tem direito. Mas para isso precisa ser o primeiro passo, ter informação e é isso que vocês fazem. Obrigado por sua participação aqui também. Eu que agradeço em nome da AMA, Associação dos Amigos do Autista no Maranhão, porque a gente não está só aqui em São Luís, né? Isso. Estamos nas regionais do Maranhão, ampliando, né, esse trabalho com a visão do terceiro setor lá na comunidade onde a pessoa mora. E eu agradeço porque vocês têm sempre aberto as portas para a gente. Comunicação, como você fala, é fundamental. A pessoa ter conhecimento é fundamental. Obrigada a você e obrigada a você que está aí do outro lado nos acompanhando e que sabe que todos os dias às 9 horas eu estou aqui com muita informação, muito bate-papo para você. E agora você fica com as informações direto do plenário sobre o que acontece no parlamento. Olá, Elda, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. E eu trago aqui, iniciando a programação de trabalhos no Parlamento Estadual, trago a agenda das comissões. Hoje, a partir das 16h30, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deverá se reunir lá na sala das comissões e deliberar sobre vários temas de interesse dos maranhenses. Nesse mesmo horário, a Comissão de Orçamento, Finança, Fiscalização e Controle também deverá se reunir na sala das comissões. E amanhã será a vez da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relação de Trabalho. A comissão se reúne a partir das 14 horas. Logo em seguida, a partir das 14h30, será a vez da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Paralelo às comissões, acontecem também outros eventos aqui no Parlamento Estadual. Por exemplo, amanhã teremos um seminário sobre licitações e também um curso sobre processo legislativo. Na quarta-feira, teremos uma sessão solene que irá tratar sobre a campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema Fraternidade e Fome. E o lema é Dai-lhes-vos mesmo de comer, que é inspirado no livro de Mateus. Também amanhã teremos a discussão de um PL, isso aí está sendo discutido desde o início do ano, o PL 001-2023, que trata sobre a legalidade e a regulação da cannabis medicinal. E, claro, de terça a quinta-feira, sempre a partir das 9h30, temos as sessões ordinárias aqui na Assembleia Legislativa, claro, com cobertura ao vivo, transmissão ao vivo da TV Assembleia. Essa, portanto, é a agenda desta semana aqui no Parlamento Estadual. Elda, e só lembrando também aos nossos telespectadores que quem quiser acompanhar os trabalhos dos parlamentares pode acessar as nossas redes sociais e também a Rádio Senado no prefixo 96.9. Eu volto com você. Obrigada, tchau e até a próxima.